Olha aí, pessoal, a gente chegou aqui agora de manhã, as bases já estão prontas, né? O cimento aí já secou. E agora a gente vai começar o processo de montagem das tesouras. Aqui, pessoal, as tesouras já estão prontas e agora a gente já está começando a montar os trilhos. E aí, aproveitando aqui a montagem, eu queria falar para vocês basicamente como que essa tesoura funciona, tá? Então você tem aqui o pilar, né? Que é essa peça aqui que vai chumbado no chão. E esse pilar, se vocês repararem, ele tem alguns furos, entendeu? Esses furos aqui é o que dá a inclinação do painel, essa inclinação. Então se você puxa, se você coloca ele aqui, ó, você está empurrando essa tesoura, você está fazendo que esse movimento faça isso aqui, ó. E aí nesse movimento você consegue diminuir a inclinação. Então partindo de 0 graus, né, você teria 0, 5, 10, 15, 20, vai aumentando. Se você baixar ali, ó, e colocar lá no final, a tesoura ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai inclinar. Uma coisa que é interessante falar para vocês é que em alguns países, você pode puxar aí na internet, você vai ver que os módulos eles ficam praticamente retos, tá? Então essa tesoura você poderia ajustar lá embaixo, a mesa ficaria muito inclinada devido à inclinação do sol, beleza? Então aqui, ó, outro detalhe, ele tem esse L, né? Esse Lzinho aqui que é fixado na tesoura, e aqui é o trilho onde a gente vai montar toda a mesa, fazer o ajuste da mesa para depois vir com os módulos. Olha aí, pessoal, as mesas já estão prontas e eu queria aproveitar a oportunidade para dar algumas dicas para vocês. Dicas que, para quem vai fazer a primeira vez, você não vai conseguir encontrar nos manuais aí das instalações, tá? E aí acaba complicando. Então a primeira vez que a gente montou uma mesa dessa, a gente acabou demorando um pouco mais de tempo até pegar ali a manha, né, o macete da instalação. Essas dicas é para você que vai montar a primeira vez, tá bom? Então vamos lá. Essa mesa aqui, qual que é as estratégias que a gente usou para poder montar ela? Primeiro é entender a distância, né, entre uma base e outra, para saber quantas placas iriam caber aqui. Então a gente vai colocar uma placa aqui e outra aqui. Então esse quadro aqui inteiro cabe 4 módulos. Então aqui a gente vai instalar, ó, 4, 8, 12, 16 módulos. 12 string de 8. Aí o que que acontece? A distância que a gente usou aqui entre uma base e outra foi de 2 metros. Então eu vou começar aqui, ó, aonde a gente fez começo. Como que eu vou esquadrejar, né, essa mesa? Eu começo no seguinte: eu tenho mais ou menos uma medida dessa base até a última base, e aí eu vou centralizar esse trilho para tentar ficar as pontas parecidas, tá? É um pouco difícil, mas você tenta ajustar aí o trilho passando um pouquinho para cada lado. Depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte: você vai começar e vai parafusar essa daqui. Como que eu vou fazer para que essa mesa não fique nessa posição, ou seja, mais fechado aqui embaixo, mais aberto lá em cima, ou vice-versa? Eu começo por aqui e aperto a primeira. A medida que eu tiver entre os dois pilares é a medida que eu vou ter desse ponto até esse ponto. Ou seja, eu vou travar aqui as duas pontas com a medida interna, ou seja, a medida interna seria essa medida aqui, ó, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui, né? Eu vou tirar a medida dali para cá. Mesmo que a gente coloque 2 metros, às vezes dá diferença de alguns centímetros, 1,96, 1,97, 2 e 1, tá? Mas aí você precisa ajustar a parte interna aqui do mesmo jeito. Quando você terminar de apertar lá na ponta, você travou a parte de baixo, né, da mesa. Você vai começar o mesmo processo na parte superior da mesa. Então você vai apertar, você vai tirar a medida aqui, ó, né? Então deu 30 centímetros, um exemplo.
você tira 30 centímetros lá em cima. Ou seja, você já alinhou essa ponta do trilho com aquela ponta do trilho lá. Aí você aperta aqui, tira a medida e aperta lá. Ou seja, você já fechou o esquadro dessa primeira aqui, desse primeiro bloco. Aí você apertando aqui, você tira a medida, essa medida dessa cabeça até aqui, você tira a medida lá em cima. Quando você terminar de fazer isso, você já esquadrejou toda a sua mesa, tá? Sua mesa já está no esquadro. Aí você vai fazer o que? Aí fica fácil. Você vai fazer o procedimento nas de cima. Aí você já não precisa mais tirar a medida. Você só precisa tirar a medida aqui, ó. Deu 30 centímetros, você coloca 30 aqui, 30 aqui. E aí você aperta todo o conjunto, beleza? Então, galera, é isso. No começo você vai ter algumas dificuldades, né? Porque tem a questão da prática, né? Quanto mais você pratica, mais você vai aperfeiçoando, tá? Depois eu vou deixar aqui também quantas horas eu e meu ajudante a gente conseguiu montar essa mesa. Então o próximo passo agora, só mais uma dica, tá? Essas mesas, elas têm bastante ajuste, tá? Então você consegue aqui, ó, tirar algumas diferenças, tá? No final, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó, e vai dar uma olhadinha, ó, tá reto, tá? Eu consigo ajustar ela assim, eu consigo ajustar ela nesse ângulo aqui, ó. Você vai tentar corrigir o máximo de imperfeições para a mesa ficar legal, para no final você ter uma instalação bonita e bacana. Então agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e aí a gente vai começar a montar a primeira fila de módulos, tá? E depois a gente volta para mostrar para vocês. Outra dica já aqui antes de eu pausar. Eu gosto de começar com a fila de baixo, tá? Por quê? Porque lá em cima, quando a fila de baixo já estiver toda alinhada, eu só preciso encaixar o módulo. E o módulo de baixo apoia o módulo de cima. Então fica muito mais fácil, porque eu só coloco o módulo e aí não precisa de eu ficar segurando. Os próprios painéis seguram, tá bom? Então eu vou pausar aqui e logo logo eu volto com a primeira fila pronta. Voltamos, pessoal. Vamos lá. Então olha aí como é que ficou a primeira carreira de placa. E aí eu vou dar mais uma dica para vocês. Para ficar as placas centralizadas, eu coloco metade, depois eu coloco a outra metade. Então eu faço o seguinte. Olha aqui para você ver, tá vendo? Que tá bem centralizado, ó. Então eu coloco esse módulo, alinho com a mesa e coloco esse módulo. Eu vou apertar só esse e aquele ali e vou centralizar. Feito isso, eu não vou começar, né, de um lado, porque senão as placas podem ficar desigual. Feito isso, eu vou colocar a primeira, né, vou colocar aqui uma régua aqui, e aí eu vou colocar os grampos. Eu não vou apertar 100%, eu vou apenas dar um leve aperto, apenas para o módulo não escorregar. E aí vou, no caso aqui a gente pegou o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí depois que eu conseguir finalizar, eu vou fazer esse visual aqui, ó, para ver se ela não está desencontrando com a mesa, se tem que fazer algum ajuste. Quando a gente fez aqui, ó, colocou esse último módulo, a gente teve que fazer uma leve correção nesse terminal aqui, ó, entendeu? Para dar a correção, para ela não ficar torta, para tirar o último esquadro aí. E aí depois que eu fiz essas quatro, aí a gente pega e volta pra cá, tá? Você fez o esquadro tudo certinho, aí você vai fazer o aperto, né? Apertou, conferiu tudo certinho e depois você começa. Já tinha essa, no caso aqui, né? Contando aqui pra cá, primeira, segunda, terceira, quarta. E aí você já fez a parte mais difícil da mesa. Agora, a última parte é a parte mais fácil, que é você pegar, aí sim você pode, se você quiser, pode até começar daqui, tá? Eu mesmo assim prefiro continuar do meio, tá? Sempre eu começo do meio. Aí eu vou colocar o módulo lá atrás encaixando, né? Que vai servir de apoio. Então o esquadro do de trás é sempre o da frente. E assim até matar esse lado da mesa.
Depois eu começo aqui de novo e levo para lá. Travou as lateral, a sua estrutura está pronta. Então quando a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Olha aí, pessoal, como que ficou depois de pronto já a mesa. E aí, como eu falei para vocês, alinhou a parte de baixo. A gente começou lá em cima novamente, né? Colocamos essa parte todinha aqui, ó. Travou lá, ajustou. E aí, continuou. E aí a mesa já ficou pronta já. Agora a gente vai dar a limpada, né? Poder tirar o excesso de sujeira. Ali a gente já tá organizando as ferramentas para ir embora. Eu vou mostrar aqui para vocês embaixo como que ficou. Aqui foram os aterramentos, ó. Vou dar a volta aqui para vocês verem. Aí, ó. Foram 3 artes. Um ali, outro aqui, outro aqui. E aí é importante também, pessoal, você tá aterrando a carcaça da usina. Então aqui a gente fez o parafuso da própria carcaça aterrando. Então a usina tá toda aterrada, tanto a parte dos módulos que estão aterrados na estrutura. A estrutura tá aterrada junto com o aterramento e junto com a caixa, que é onde está toda a parte elétrica, tá? E aqui ficou a parte eletrônica, né? Esse inversor foi o cliente que comprou, ele pediu pra gente instalar, então não posso te falar muitas informações sobre ele, mas assim, tá funcionando legal. Agora ele tá com 38 Hz e mesmo que tá bem nublado aqui, embaixo ali a parte de proteção, disjuntor de corrente alternada, disjuntor de corrente contínua, a parte ali de refrigeração, é um motorzinho 220 volts, a parte aí das venezianas que protege, né, contra a entrada de água. E nessa veneziana também tem uma espuma que ajuda a filtrar, porque o motor ele chupa, né, o ar de fora. E aí, para evitar que ele jogue terra, pó para dentro da caixa, tem essa espuma aí, beleza? Então é isso, pessoal. Mais um sistema finalizado, né, com sucesso. Depois eu vou mostrar para vocês ele jogando água lá na ponta do cano, ali onde está o poço, ó. E a caixinha ficou bem abrigada, que é o ideal, tá? Você tentar abrigar ela o máximo possível de sol e chuva, porque senão ela pode esquentar, né? E acaba aí atrapalhando o funcionamento do inversor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá bem nublado, bem nublado. E mesmo assim o sistema tá jogando uma quantidade razoável de água. Olha aí.